renovou. E aí solta um cara e fala, pô, me segura aí, pelo amor de Deus, né? Eu acho que foi o Bolsonaro ontem na carta com o Temer. Mas vamos falar com o governador. Perfeito. Muito obrigado, Aloysio. São 7h22. Já temos aí a conexão do Ciro Gomes, ex-governador do Ceará, foi ministro dos governos Itamar e Lula, pré-candidato aí a presidente da República. E deixa eu trazer aqui o seu bom dia, Ciro, e a gente segue a partir de agora então com essa conversa e aproveita o máximo de tempo possível da sua presença aqui no Folha no Ar, primeira edição, falando para toda a região norte, parte da região noroeste, um pedaço aqui do sul do Espírito Santo, onde tem a abrangência das ondas da Folha FM, e é claro, né, sem fim aí de lugares pela internet. Ciro Gomes, muito bom dia, prazer e honra recebê-lo aqui no Folha no Ar. Seja bem-vindo. Bom dia, Cláudio. Eu que devo agradecer a você o privilégio, a alegria e a honra de poder cumprimentar a gente querida do Brasil, que luta, trabalha, sofre e tem esperança, como eu, na nossa campo dos Goitacazes, todo o norte do norte fluminense, enfim, onde chega o potente sinal da nossa Rádio Folha FM. Cumprimentos também ao Aloysio, ao Arnaldo, e agradeço mais uma vez a oportunidade de falar com o povo brasileiro. Obrigado, Ciro. Seja bem-vindo. Aloysio Abreu. Governador, vou abrir. Hoje é dia 10 e eu vi uma entrevista do senhor na UOL, na manhã do dia 8, que o senhor começou falando que o Brasil do dia 8 é outro. 2 dias depois, o que é o Brasil do dia 10? Continua sendo outro, porque o dia 7 foi uma disruptura muito grave, Aloysio, muito grave mesmo para quem acompanha com responsabilidade a vida brasileira. Ali o que aconteceu foi uma tentativa real de golpe que fracassou. Se dependesse dos planos delirantes do Bolsonaro, o Brasil estaria chorando hoje alguns cadáveres, nós teríamos o constrangimento de termos assistido à invasão de prédios institucionais relevantes, simbólicos do Estado de Direito Democrático, só a polícia do Distrito Federal que reprimiu 28 tentativas de invasão do Supremo Tribunal Federal. O Senado da República suspendeu as sessões por uma semana e o país todo ficou em sobressalto. E isso se revelou também nos indicadores da economia. Nossa moeda se desvalorizou pesadamente, a Bolsa de Valores, onde especulam os ricos do país, também tomou um tombo que não recuperou ainda. E fica como rescaldo a constatação óbvia de que nós temos na presidência da República um celerado. Infelizmente, é uma palavra muito dura, muito difícil de alguém com a minha responsabilidade falar, mas nós temos na presidência da República o chefe da baderna e o chefe do caos social e econômico. E aqui embaixo, meu irmão, deixa eu lembrar, porque essa é a nossa responsabilidade. Aqui embaixo, a economia brasileira está se deteriorando de uma forma que eu nunca vi. Eu fui ministro da Fazenda, eu ajudei a fazer o Plano Real. A inflação brasileira do atacado passa de 32%. Ela que mexe com as tarifas de energia, ela que mexe com o aluguel do povo. A política de preço da Petrobras, além da política estratégica da Petrobras, Campos dos Goitacazes é vítima grave disso também, é um crime. O lucro distribuído para os ricos foi de 3.572% acima do mesmo período do ano passado. Escute o que eu estou dizendo, 3.572% de lucro, uma empresa que, estando endividada, esse lucro deveria ter ido para abater dívida, distribuir às pressas, sem nenhum pagamento de tributos. 58 mil homicídios aconteceram no Brasil nos últimos 12 meses, 15 milhões de desempregados, 6 milhões de pessoas desistiram de procurar emprego, 63 milhões e 700 mil brasileiros estão humilhados no SPC, e eu não quero cansar o seu ouvinte, apenas estou suportando aqui com argumentos objetivos, enfim, sérios, aquilo que é a minha conclusão. O Bolsonaro é um criminoso que tem que ser afastado da presidência da República. Ele percebeu esse fracasso. E ao perceber esse fracasso, como um pusilânime líder, como um covarde, que faz fraca mesmo a forte gente, algumas pessoas, ele abandona os seus feridos no campo da batalha. Esse é o pior tipo de covarde que pode surgir na liderança de uma luta. Ele expõe jovens como esse Boboca, que não vamos repetir o nome aqui, que fugiu do país, deixou 3 filhos adolescentes angustiados,
destruiu sua vida, vai para a cadeia, e ele próprio se acerta. E o que nós temos que ver por trás disso é que esse acerto é espúrio. Essa semana, o Supremo Tribunal Federal vai julgar se o filho do Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, merece ou não o fórum privilegiado com o qual ele tenta se livrar das acusações de desvios monstruosos de dinheiro público. Ele próprio comprando agora, em pleno escândalo, uma mansão em Brasília por 6 milhões de reais. De maneira que o Brasil do dia 8 não pode mais ser o Brasil do dia 7. Nós temos que entrar numa quarta fase. Se você me permite, eu analiso isso rapidamente para o seu ouvinte. No primeiro momento, o Bolsonaro fazia loucuras e a gente botava na conta de que é um doido, é um exótico, de que isso não vai acontecer nada. No segundo momento, nós partimos para um enfrentamento individual, cada partido, cada grupo. Eu mesmo apresentei um pedido de impeachment lá atrás. Enfim, no terceiro momento, ele puxou uma confrontação com o judiciário. E veja, o judiciário não pode ser parte política de um conflito. Porque o judiciário, na hora que entra no conflito, já perde. Porque o judiciário é suposto que o acatamento que nós devemos ao judiciário é pela distância dele, pela isenção, pela insuspeita, né, de equidistância das questões em disputa. Quando o Bolsonaro puxa o judiciário para a arena política, o judiciário às vezes entra nisso, ele acaba fazendo uma disfuncionalidade grave. Por isso, a partir do dia 7, é o poder político, somos os democratas, os republicanos, da direita até a esquerda, que tendo compromisso com a República, com a democracia, com o Estado de Direito, precisamos nos reunir para fazer o crime de responsabilidade ser punido, com o impeachment já do Bolsonaro. Então seria o quarto momento agora. Esse é o quarto momento, sem nenhuma dúvida, porque o recuo do Bolsonaro, Aloysio, é uma cédula de R$3. É um covarde. Aquilo que você ouviu, eu vi o seu comentário, que é perfeito. Eu não consigo ter essa capacidade de síntese sua. É isso, é o cara, me segura, senão... Né? Então, quando o cara solta o outro, ele diz, me segura, senão eu não vou mais. E é basicamente isso, um grande acelerado. E aí, o que ele fez? Ele viu faltar o chão, ele viu que a democracia reagiu com a dureza necessária e que se armou sobre ele, inclusive o isolamento político, em que os estafetas dele no Congresso Nacional ficaram sem argumento, porque quase todos eles também devem contas ao Supremo Tribunal Federal, como é o caso do Lira, do Arthur Lira, presidente da Câmara, o Ciro Nogueira, ministro-chefe da Casa Civil, e essas pessoas não acompanharam o Bolsonaro. Quando ele viu isso, ele faz um recuo do covarde para tentar acumular forças. Evidentemente, está se desmoralizando e virou um acelerado, virou um bandido na presidência da República. Ciro, nós comentávamos aqui no começo do programa que a carta tem o tom muito claro que a carta do Temer é assinada pelo Bolsonaro. Como você vê essa chamada do Temer como apaziguador da República e se você acha que o Bolsonaro vai manter esse discurso quando for ele falando, não assinando o papel? Olha, o Brasil parece, Arnaldo, ter uma bola de chumbo amarrando o nosso povo no passado. Então você vê isso, o Michel Temer sair da catacumba, ele também um réu. O Michel Temer também um ex-preso, não é? Por roubalheiro. O Michel Temer tem esse tráfico de influência na justiça brasileira desde muito tempo, e ele é uma expressão muito clara desse Brasil antigo, viciado, corrupto, que teima em dar as cartas no Brasil. O grave e chocante aí, para quem não conhecia e que está conhecendo cada dia mais, especialmente o povo que votou no Bolsonaro enganado, é que o Bolsonaro prometeu que seria o antídoto contra a roubalheira, a corrupção posta como elemento central, denunciando esta mesma contradição com o PT. Lembrando que quem trouxe o Michel Temer para o centro da República, irresponsavelmente colocando o Michel Temer na vice, foi o Lula, que por detrás também de todo esse bastidor está nessa mesma trama. O Lula quer ver o diabo e não quer ver o Bolsonaro impedido, porque acaba também a razão de boa parte do povo brasileiro, assim, aborrecidíssima, frustradíssima com o Bolsonaro, achar que o Lula é a única solução, ou seja, a mesma bola de chumbo se acertando, aspas, com o judiciário, com tudo. Lembra da frase do Romero Jucá? Não é? E nós precisamos levar o Brasil para o futuro, libertar o Brasil dessa bola de chumbo. O senhor já teceu bastante críticas ao PT, né? E o senhor afirmou recentemente que Lula e o PT não querem impeachment. Ao que o senhor acredita isso? O senhor acha que, talvez pela rejeição, porque Bolsonaro, na última pesquisa do Poder Data, deu 63% de rejeição.
Lula vem com 45, né? São duas eleições muito altas, né? O senhor acha que Lula realmente quer Bolsonaro no segundo turno? Por quê? Eu não tenho nenhuma dúvida disso, não é por uma análise distante. Eu conheço bastante bem todos os personagens envolvidos. Como sabe, eu fui ministro do Lula, tenho um relacionamento com o Lula há mais de 30 anos. Não é? O Bolsonaro, eu fui contemporâneo dele, deputado da Câmara Federal, também conheço bastante de perto e convivo com essas pessoas e sei como é que funcionam as tramas de Brasília. Então, vamos raciocinar juntos aqui, Aloysio, junto com o seu ouvinte, porque todo o nosso povo tem capacidade de amadurecer as coisas, porque elas são muito simples quando a gente tira o véu de cima. Veja uma coisa, para fazer o impeachment do Bolsonaro, nós precisamos reunir 3/5 da Câmara Federal. A Câmara Federal tem 513 deputados. Nós, do grande grupo de partidos do centro à esquerda, somos apenas 130. Então, vamos fazer conta. Nós precisamos de 3/5 de 513 e nós somos apenas 1/5 da Câmara, em números redondos. Então, é evidentemente que quem quer o impeachment do Bolsonaro tem que entender que impeachment não é remédio para governo ruim. O impeachment é uma punição grave para o cometimento de caso pensado, dizemos nós da Faculdade de Direito, doloso, ou seja, quis o resultado criminoso, como é o caso, claro, do comportamento do Bolsonaro, não é? E para isso nós precisamos avançar em direção à direita, fazer um entendimento com a direita. Não é um entendimento sobre o futuro do Brasil, não é um entendimento sobre a economia brasileira, não é um entendimento sobre o modelo econômico, porque essas nossas diferenças têm que ser feridas no ambiente da democracia, do diálogo, da paz, né, do respeito à diferença, que é o que está faltando ao Brasil, eliminando o ódio e as paixões. Pois bem, agora, como eu disse para você, existe um momento em que havia já convocado uma manifestação, não é, pelo impeachment do Bolsonaro, cuja única tese é fora Bolsonaro, e que calhou de ser a resposta marcada para o dia seguinte da tentativa mais grave de golpe que a vida brasileira sofreu. Essa tentativa, essa convocação foi feita por um grupamento da direita. Ora, mas nós vamos fazer o que diante disso? Vamos dizer, não, vocês da direita vão para lá, que nós, os puristas da esquerda, estamos para cá? Isso quer dizer o seguinte, que nós não estamos realmente preocupados com o Brasil. Nós fizemos uma reunião, eu pedi para ligar, o Lupe, presidente do PDT, ligou para todos os partidos, fizeram uma reunião que quebrou o pau lá dentro, que o povo brasileiro não sabe. A Gleisi e, infelizmente, o PSOL, que virou de novo puxadinho do PT, foram os únicos que disseram, não, nós não vamos. Os outros todos entendemos, não, o raciocínio é óbvio. Se a gente só tem 130 e precisamos de 305 deputados, nós precisamos dialogar com a direita para construir um acordo para resolver o impeachment do Bolsonaro e o país poder voltar a ter paz. E veja, quem toma posse com o impeachment não é ninguém da oposição, não, é o general Mourão. E evidentemente que eu sou oposição ao general Mourão. Mas eu volto a dizer, não é conveniência de tirar o Bolsonaro porque eu não gosto do Bolsonaro. Não é, porque o Bolsonaro virou um criminoso, comete sistematicamente, diante de todo o povo brasileiro, crimes de responsabilidade que vão ao constrangimento ao regular funcionamento das instituições da democracia, falta de probidade administrativa, falta de compostura para o cargo, alienação do interesse nacional a interesses de potências estrangeiras e o crime de genocídio continuar. O Brasil não consegue sair do atoleiro de uma vacinação de segunda dose, porque o Bolsonaro atrasou a vacina e agora nós estamos com documentos mostrando que esse atraso foi causado para permitir roubalheira na vacina. O que está faltando para o Lula se compenetrar? Nada. E o que o Lula está vendo? Se o jogo é uma volta ao passado, ele tem chance. Se um jogo é uma discussão do futuro, o Lula afunda nesse passado junto com o Bolsonaro. Que é uma pergunta humilde que eu faço. Existiria o bolsonarismo fanático, criminoso, se não fossem as contradições de corrupção e de desastre econômico que o Lula produziu? 70% do eleitorado do Rio de Janeiro votou no Bolsonaro. Povo maravilhoso que nos deu muitas vitórias, muitas vezes. E agora o nosso povo todo se transformou em gado, em fascista, como o lulopetismo fanatizado fala. Isso é mentira. E o purismo do Lula se acaba na letra B. Na letra A, ele diz que não vai confraternizar com o MBL, mas na letra B, ele estava almoçando com o Eunício Oliveira, presidente do Senado que fez o golpe, e a quem ele deu um contrato de R$1 bilhão sem licitação para assaltar a Petrobras.
Isso eu tenho documentos para tudo isso. Então, veja, nós precisamos entender que o Brasil não aguenta mais essa redução da política ao ódio e à paixão lulopetista e bolsonarista. Tem que andar para frente. Governador, a gente entrevistou aqui, na sexta-feira retrasada, a sua colega no Ministério do Governo Lula, Marina Silva. E a gente perguntou sobre essa coisa da fake news, que é um termo cunhado em 2016 pela imprensa dos Estados Unidos, né, na disputa ali Hillary e Trump. Perguntamos sobre o que foi feito em 2014 em relação a Marina, e ela se mostrou realmente muito, ainda, não vou dizer ressentida, mas muito traumatizada com o que foi feito contra ela, né, pelo PT, né, acusações muito inverídicas e talvez até sórdidas. O senhor acha que agora, por exemplo, tem muita gente do PT falando que quem não... usando o seguinte argumento, que quem não quer nem Bolsonaro nem Lula, quer Bolsonaro. O senhor acha que isso já é a fake news de volta ao jogo político? Esse é o comportamento deles. Quando você faz o que eles gostam que você faça, você é o herói do planeta. É só recuperar aí no Google a opinião do Lula sobre mim. Não é o cara mais leal do mundo, é o cara muito inteligente, é um cara brilhante, nunca teve um amigo tão competente e tal, companheiro Ciro para cá, companheiro Ciro para lá. Na medida em que eu reajo ao fato de que ele se corrompeu de forma feia, né, e que montou essa estrutura de conchavo político com o Brasil mais corrupto e atrasado, em nome de um projeto eterno de poder. O Lula está com 78 anos, não é? Não desmereça a pessoa de 78 anos, mas a pergunta é o que é que o Lula quer fazer, que já o povo brasileiro tão generosamente deu a ele a oportunidade de fazer por 4 mandatos e ele não fez. Eu brinco, porque não costumo ter mau humor nem rancor, mas o Lula, a única mudança que ele introduziu para valer no Brasil foi a tomada de 3 pinos. Terminou o período, não fez uma reforma. O Brasil tem um sistema tributário mais caótico do mundo e mais injusto. O Brasil tem um sistema previdenciário completamente falido. O Brasil tem um problema de ciência e tecnologia dramático. O Brasil destruiu sua indústria nacional. Aloysio, 30% do PIB brasileiro era indústria em 1980. Nós éramos maior do que a China. E na brincadeira do consumismo populista e tal, manipulando as coisas para ganhar a eleição, sem introduzir nenhuma reforma, o Brasil hoje tem menos de 9% do PIB industrial. Isso tudo tem explicação. Quem produziu essa crise econômica aí foi o PT, foi o Lula. O Bolsonaro tem agravado tudo isso, mas a explosão do crédito, que subiu de 15% para 55% no período Lula, virou 63 milhões e 700 mil pessoas no crédito, no SPC. Isso é concreto, cada brasileiro que está sofrendo isso. Por isso, veja, existiria o Sérgio Cabral e toda a tragédia que se abateu no Rio de Janeiro se não fosse o apoio decisivo, central do Lula e do PT a esse projeto de assalto ao Rio de Janeiro. Ontem eu cheguei no aeroporto do Galeão, meu irmão, não tinha ninguém. Saí do aeroporto de Fortaleza, o aeroporto lotado, cheguei, tinha um único voo pousando no Galeão. O Rio de Janeiro está com uma crise estrutural. Quem produziu isso foi o Lula, junto com o Sérgio Cabral. Será que o Lula pensa que todo mundo do Rio de Janeiro é idiota? Que todo mundo esqueceu isso que aconteceu? Então, essa é a questão. E aí eles querem relativizar, e é uma coisa impressionante. Como eles têm força, por exemplo, qual é a explicação, se a gente quer o impeachment, da gente não ter que abrir um diálogo com a direita? É uma explicação simples: 120 votos, 130 votos é o que nós temos. 307 votos é o que nós precisamos para afastar o Bolsonaro. Então, esses votos estão na direita. Como é que nós vamos fazer? Ora, lá atrás, nós engolimos muita coisa para redemocratizar o país com Tancredo Neves. O Lula ficou contra. Pelo gosto do Lula, o Maluf tinha ganho a eleição. Né? Quando nós fizemos a Constituição, o Lula ficou contra. Pelo gosto do Lula, a Constituição brasileira não teria entrado em vigor. Né? Quando o Itamar assumiu, o Lula ficou contra. Pelo gosto do Lula, o Brasil tinha se desastrado. Quando nós fizemos o real, o Lula ficou contra. Qual é a explicação? Só existe vida no Brasil se for o Lula no centro do processo. No passado ele cumpriu um papel, mas agora virou parte grave do problema. LRF também, porque ficou contra, né? LRF. Ficou contra a lei de responsabilidade fiscal. Olha, tudo ele ficou contra. Ele pediu o impeachment do Fernando Henrique, pediu o impeachment do Itamar Franco.
Percebe? E agora fica fazendo discurso que é a favor do impeachment, mas sabotando profissionalmente o esforço da gente dialogar para construir a base objetiva do impeachment. Ciro, voltar à questão das manifestações do dia 7 de setembro e as reações do dia seguinte, né, ou nos dias seguintes. Nós tivemos a reação dos presidentes da Câmara e do Senado, as reações também do presidente do STF e do TSE, inclusive foram as reações mais fortes a essa manifestação, porque o STF foi o mais atingido ali, tanto o STF quanto a questão do voto impresso que o Bolsonaro ressuscitou no seu discurso em São Paulo e também em Brasília. E tivemos a reação também da PGR, o Aras também reagiu ali àquele movimento. Como que você analisa cada uma dessas reações? Umas mais incisivas, outras nem tanto? Como que você viu esse movimento por todas as instituições? Ninguém duvide, o Bolsonaro planejou por 3 meses, jogou muito dinheiro público, muito dinheiro privado, muito dinheiro estrangeiro, clandestino, mobilizou 100% da sua base para preparar o ambiente para fazer um golpe de Estado. E fracassou, embora tenham sido manifestações grandes, mas fracassou. E na medida em que fracassou, as institucionalidades da democracia, sabendo que tinha se armado um golpe, foram obrigadas algumas a reagir, como é o caso do Aras, que preferia passar em branco e não falar nada, porque infelizmente tem se revelado uma pessoa completamente descuidada dos seus deveres para a República e muito alinhado à impunidade do Bolsonaro e da sua quadrilha governamental e familiar, mas enfim, todos, foi tão grave a tentativa de que todos se obrigaram, como você bem anota, a uma reação mais intensa ou menos intensa, mas todas tendo em comum o traço do antigolpe e da defesa do Estado de Direito Democrático. Isto é que provocou o pusilânime, vil, covarde recuo do Bolsonaro. Mentiroso, porque não é um recuo de quem, tendo cometido um erro, se desculpa. Isso é humano e é uma tendência normal de que a gente possa... Aquilo não foi um erro do calor do momento, como covardemente anuncia ontem, assinando uma carta escrita pelo outro grande corrupto da vida brasileira, Michel Temer. Então, essa reação é muito boa. O que é que o Bolsonaro está querendo fazer? É descomprimir esta coesão que nasceu a partir da tentativa frustrada de golpe. E ele, com isso, vamos vigiar. Porque não duvide, o que o Michel Temer ofereceu ao Bolsonaro para ele se expor de forma tão covarde e tão vil ante os seus próprios feridos que ele deixou no caminho e fugiu, é algum acordo. Não duvidem disso, vamos todos ficar atentos e eu desconfio que essa semana o julgamento do fórum privilegiado do filho dele, Flávio Bolsonaro, porque tudo que o Bolsonaro quer é proteger a família quadrilheira dele. Ô Ciro, e essa questão dos caminhoneiros, como é que você viu essa reação dos caminhoneiros? Descontrolada, né? Sem nenhuma organização, sem os líderes da movimentação anterior, e demonstra o quê? Demonstra o isolamento, demonstra o momento que ele está realmente perdido. E aí eu coloco, o imbrochável broxou? Não tenha nenhuma dúvida, até porque ele jamais foi imbrochável, embora eu não goste muito de frequentar esses termos para onde ele quer levar a discussão, e o Rodrigo Maia, que talvez tenha a melhor explicação para o assunto, mas eu estou preocupado com as coisas sérias do Brasil. Então, deixa eu lhe explicar. O que está acontecendo é que a base do Bolsonaro está desmilinguindo. O Bolsonaro se elegeu com base em 2 pernas relevantes, e ambas tinham a corrupção e a debacle econômica do lulopetismo como fundadoras, como credibilizadoras. Primeiro, o combate à corrupção. Segundo, a ideia de consertar a economia com o choque liberal, representado pelo tal Posto Ipiranga, que é um grande incompetente, antes de mais nada, Paulo Guedes. Então, essa foi a estrutura do Bolsonaro, uma promessa de moralização, de nova política, de etc., etc., e um choque liberal que modernizaria a economia brasileira, devolvendo a nós, né, uma condição de crescer que o PT destruiu. Vamos lembrar que 7% foi a queda do PIB em 2 anos da tragédia da Dilma, que estava ali por determinação do Lula, e o Lula dando as cartas. Tanto que ela chamou Lula a assumir o governo quando teve a crise. Todo mundo lembra disso, menos o Lula, que quer que nós todos sejamos idiotas e esqueçamos
as contradições dele. Bom, então repare, o Bolsonaro é um corrupto, a família do Bolsonaro é corrupta, agora a ex-esposa com o tal 04 parece que comprou por detrás dos panos com o Laranja uma outra mansão, quer dizer, aquilo é a milícia da favela da periferia do Rio de Janeiro, que foi ao poder deslumbrado da República em Brasília. Eles não têm nem sequer o pudor, estão comprando mansões. O Flávio comprou uma mansão e uma parte é financiada com dinheiro sem origem, a outra parte é com financiamento especial de banco público. Então é um canalhocrata que sempre foi. O Bolsonaro roubava dinheiro, quando eu fui contemporâneo dele na Câmara Federal, o Bolsonaro roubava o dinheirinho do gabinete. Dinheirinho assim, para nós, porque para o povo era muito dinheiro. O dinheiro da gasolina, o dinheiro do funcionário fantasma, o dinheiro do auxílio moradia, o Bolsonaro roubava isso e botava no bolso. Mas as pessoas não queriam ouvir porque a corrupção do Lula foi trágica, foi profunda, foi generalizada. Ninguém pode fazer de conta que o Palocci foi um acidente. O Palocci era braço direito, fundador, é quem dava as cartas no governo do Lula e fez uma confissão, e o povo não sabe, mas o Palocci devolveu 100 milhões de reais roubados. E na delação ele conta a história de como é que repartiu o dinheiro com o Lula e com os outros. Agora chegou para mim a delação premiada do filho do outro braço direito, íntimo do Lula, que é o Augusto Chiquem. É chocante, chocante. Então, assim, não dá para esconder. E o Bolsonaro, que prometeu limpar tudo isso, virou a mesma coisa. Então, a base dele está se desmilinguindo toda, mas ele ainda tem um resto fanatizado, né, um povo que está sofrido, desesperado e que devotou a ele uma crença mítica, ele até chama de mito. Mito, é o que não existe. Só para você ver como é psicologicamente complexo o fenômeno, mas dá para entender. O cara chama um homem de carne e osso, um político cheio de contradições, de mito. Então, mito por quê? Todos os setores da vida brasileira pioraram. Passa a mão na cabeça, o irmão que está nos ouvindo agora, o evangélico, o irmão caminhoneiro, passa a mão na cabeça uma pergunta simples. Passa a mão na cabeça e se lembre. Qual é o setor da vida brasileira que melhorou com o Bolsonaro? Tudo piorou. Tudo. A corrupção piorou, a mortandade piorou, a fome piorou, a miséria piorou, o salário mínimo tem o pior poder de compra dos últimos 15 anos, o desemprego é o maior da história, a informalidade, precarização do trabalho é a maior da história, a humilhação do povo no SPC é o pior da história, enfim, não foi ele que criou essa crise, mas ele está agravando tudo. Então, veja, o que é que resta? Esse grupo de fanatizados a quem ele traiu ontem. Então, os caminhoneiros, o que é isso? O caminhoneiro tem uma razão para protestar, o preço dos combustíveis. Essa é a razão. E a decadência do mercado, que não tem frete para ele, porque a economia está numa estagnação econômica também sem precedentes, que começa lá atrás com o Lula. 10 anos paralisado o país, com Lula / Dilma. Né? Com 10 anos da economia parada, 6 anos são de Dilma, 2 de Michel Temer, que o Lula irresponsavelmente trouxe para a presidência da República, e 2 anos de Bolsonaro. Então, o caminhoneiro tira todas as razões para protestar, porque a renda dele caiu, porque não tem frete, e quando não tem frete, o frete vai lá para baixo, não paga os custos, e o custo dele de combustível, de pneu, de peça de reposição, está tudo subindo 20%, 30%, 40%, 50%. Não, os caminhoneiros de verdade estão com essa agenda. Os outros são os fanáticos do Bolsonaro, que partiram para a rua de forma anárquica, e o Bolsonaro traiu miseravelmente. Bom, vamos falar de economia, vamos falar de inflação, essa volta da inflação, vamos falar sobre esses temas. Só me permita um rápido, ligeiríssimo intervalo comercial de 1 minuto e meio para a gente voltar a conversar com o senhor, Ciro. São 7h51 em Campos. Você ouve o Folha no Ar, primeira edição, ao vivo aqui pela Folha FM, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional. Voltamos em 1 minuto e meio. A Proteus